uma visão muito específica sobre o seu professor, sabe? E aí eu parei pra ouvir todo mundo e pensar também na minha opinião, e eu cheguei mais ou menos a 3 conclusões do que a gente pensa sobre os nossos professores de projeto. A primeira conclusão que eu cheguei foi a respeito daquele professor que sabe tudo, sabe? Muitos alunos têm essa visão de professor sabe tudo sobre aquele professor que critica o seu projeto de várias formas, e daí você sempre pensa, nossa, esse professor aí tá criticando porque meu projeto realmente tem um conceito muito além do que ele consegue enxergar, e quando eu me formar o mercado vai ser outro, então ele tem que expandir os horizontes, ele tem que começar a ter um conceito diferente sobre o que ele pensa, e muitas vezes o estudante acaba achando que o professor realmente está criticando ele porque não conseguiria fazer um projeto melhor, ou porque o seu projeto está melhor até do que o professor pensaria, de acordo com o partido e com o programa de necessidades daquele projeto. E assim, a minha visão sobre esse aluno é que ele é um noob paranoico, sabe? Porque, cara, por que é que o professor vai sair da casa dele, do escritório dele, pra ir trabalhar e criticar o seu projeto se o seu projeto estiver bom, sabe? Pelo contrário, eu acho que o professor tá ali para ter essa visão de que se você conseguiu executar o projeto da melhor forma possível, ele tá ali para te parabenizar, sabe? Ele tá ali para também achar que parte daquilo ali do seu sucesso é porque ele te ajudou, sabe? Eu acho essa visão assim super avulsa das pessoas que acham que o professor tá ali como papel de crítico porque acha que você vai se achar muito se você te der um 10. A segunda visão que eu tenho, assim, que muitos alunos pensam, é que o professor é implicante, aquele professor de projeto implicante, sabe? Que tipo, você demorou meses, um mês pra fazer seu projeto, que você dormiu os seus últimos 4 dias, às 4 horas da manhã, pra que você conseguisse fazer um projeto bem feito, e aí você tá confiante, chega na faculdade pra mostrar o seu projeto, aí abre aquela prancheta enorme, e aí o professor, sem nem ouvir a sua história ainda, que você explique sobre o seu projeto, ele já começa a te criticar, sabe? Falando, nossa, tal coisa não tá assim, não tá legal, muda isso, muda aquilo. E aí você acaba não ouvindo absolutamente nada que o seu professor tá explicando. Você simplesmente fica de bad, sabe? Fica olhando aquele professor com ódio, tipo, que bosta é essa que esse cara tá falando? Porque meu projeto tá muito bom, ele não sabe quantas horas eu perdi. E aí, ao invés de você prestar um pouco de atenção no que ele tá te corrigindo, se é pertinente ou não, você já pega aquela visão de implicância, sabe? Você já acha que o professor tá ali como papel de crítico, simplesmente. É aquela coisa que você acha que o seu professor acordou e falou, hoje vou lá dar uma implicada com Lorena porque simplesmente ela existe, eu odeio ela. Então, pra esse aluno, eu só tenho que dizer uma coisa, assim, acorda, queridinho. Porque por que, gente, pensa um minuto, por que é que esse professor vai ter implicância com você? Tipo, Lorena, não, tem muita gente que implica realmente, tem professor que é implicante. Ok, eu não posso dizer que eu não acredite que há exceção. Eu acho que tá na hora de você acordar pra vida, entendeu? E diminuir um pouquinho o seu ego, sua bola. Porque, cara, dentro de uma faculdade existem muitos alunos, muitos tipos de alunos. Então por que é que aquele professor vai acordar e vai falar, hoje eu vou lá esculachar o trabalho de fulano, sem o menor cabimento, sem a menor noção, simplesmente porque eu odeio ela, entendeu? Então, ao invés de você já colocar a culpa no professor falando que ele tá implicando com você, por que é que você não tenta pensar no seu projeto, pensar no programa do seu projeto e no problema e ver se realmente o problema não é você? O professor que eu acredito é o tipo de professor cliente, sabe? É aquele professor meio que incontestável, sabe? Você entende que ele estudou, que ele passou por todas as fases, que ele foi estudante, que ele tá no mercado de trabalho, que ele sabe o que acontece, que ele sabe lidar com o cliente, que ele sabe lidar com todo tipo de gente que envolve o meio da arquitetura. Então esse tipo de professor é aquele que você chega com o seu projeto lindo, que você tá acreditando que tá com uma função ali, que tá com solução, e aí quando você chega, você abre o seu projeto, ele te ouve com toda a paciência, ele vê realmente o que você quis passar ali e depois ele começa a pontuar as coisas.
Daí, às vezes o professor acaba pontuando uma coisa que era justamente o que você acreditava ser a melhor coisa do seu projeto, entendeu? E aí ele fala, não, olha, isso aqui não vai funcionar de tal forma, tenta fazer de outra forma, e por aí vai. E aí você vai, faz todas as modificações, entrega na outra semana as correções que ele fez, e daí ele vira pra você e fala, olha, não tá legal. E aí ele começa a querer voltar pro seu conceito inicial, entendeu? Para aquilo que você realmente tinha começado. Ou então ele começa a ter várias dúvidas e manda você consertar uma coisa, manda você consertar outra. Então esse podia ser o pior tipo de professor, podia ser uma mistura de um professor implicante com um professor sabe tudo, mas eu acho que é o professor que faz a diferença, porque ele tá ali meio que como um cliente, sabe? Porque você imagina, você vai apresentar o seu trabalho pro seu cliente, né? Mesmo que você venha com uma perspectiva maravilhosa, feita em 3D, uma maquete eletrônica, ele vai ver aquela fachada e tal. Mas a partir do momento que você for explicar para ele sobre a planta baixa, muitas vezes ele não vai compreender e vai querer mudar uma coisa ou outra, você vai ficar super chateado, mas você tem que lembrar que o projeto não é para você, que o projeto é para atender uma necessidade de uma outra pessoa. Então eu acho que a gente tem que ver o professor em geral, mesmo que ele pareça implicante, mesmo que ele pareça chato mesmo, de pedir pra você mudar várias vezes e não entender o que você quis passar, você tem que ver o professor como um cliente, porque o seu cliente vai ser assim. Aí você vai fazer o quê? Vai virar pro cliente e vai falar, queridinho, você não está entendendo o que eu quero passar, ou seja, você vai perder esse cliente. Você vai virar pro cliente e vai falar, olha, então se você não tá entendendo o que eu quero passar no meu projeto, você pode ir embora, obrigado. Porque se você for tentar converter a relação cliente-arquiteto e aluno-professor, é basicamente isso, sabe? Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai abandonar a matéria então, né? Você vai virar pro professor e falar, olha professor, você não tá entendendo, quem sabe no próximo semestre você vai me entender? Entendeu o que eu quis dizer? Entenderam mesmo? Ou seja, você vira pro seu cliente e fala, olha, você não está entendendo a Deus. Ou você vai tentar fazer com que ele compreenda e que você compreenda a visão dele para que tudo funcione. O que eu quero passar para vocês nesse vídeo é justamente isso, sobre qual é a sua relação de pensamento sobre o seu professor de projeto, sabe? Se não é o seu pensamento que está influenciando negativamente para que o seu projeto funcione, para que vocês encontrem uma solução juntos, entendeu? Para que a relação aluno-professor seja estabelecida da melhor forma possível. Mas isso que eu falei sobre a visão de professor como cliente é a visão que pra mim é a que mais se aproxima do que eu gostaria que fosse, sabe? Do que eu acho que é legal acreditar, sabe? Porque aí tudo vai funcionar. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra mim, se inscreva no meu canal, pro meu canal crescer. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima!